ABC. Estamos de volta com o programa Mentes em Ação com Flávia Piaia, comigo a Doni aqui na Web Rádio ABC, a sua rádio na internet. Esse é o segundo e último bloco do programa, né? Hoje a gente está com o tema Você Vale Muito a Pena. Você tem dúvida disso? Vamos discutir aqui no WRA Santander, é o Facebook da rádio, também tem o da Flávia Piaia e o meu Adoni. Se não faz parte de nenhum deles, manda o convite como fez o Carlos Dias. E a gente aceita você. Boa noite para Dagmar Lieder e também para Terezinha Oliveira, que está Mandar um grande abraço para o Glaucio Nascimento, tá? E o Glaucio Nascimento é aqui da região do ABC e ele vem realmente fazendo umas cavalgadas, né? E vai fazer a cavalgada do Dia Internacional da Mulher, que vai acontecer no dia 9/3, no estacionamento do Poliesportivo, a partir das 8 horas, aqui em São Bernardo do Campo. Ele vai trazer mais detalhes para nós agora, né? E na sequência ele vai postar algumas coisas aí para nós. Então, divulgando para a comunidade e a sociedade aqui de São Bernardo do Campo, São Paulo, a cavalgada do Dia Internacional da Mulher vai acontecer no dia 9/3, no estacionamento do Poliesportivo, a partir das 8 horas da manhã. Esteja você atento a este evento, tá ok? Então, mandando um grande beijo aí para o Glaucio Nascimento, tá? Quero mandar um grande beijo também para a Daniela Grisio Riso, uma grande amiga aí de infância que está aí nos ouvindo, tá ok? Um grande beijo também. Agora eu vou colocar um pouquinho o que a minha amiga Anitta Lira veio descrevendo em relação ao nosso tema. Ela coloca mais uma vez que está amando o tema e coloca assim: outro dia, eu estava falando para umas amigas aqui sobre este assunto, pois eu tenho umas amigas que sofrem muito porque não pensam nela mesmas e sim sempre no outro. Elas estão sempre dando mais uma chance e eu falei que cada um de nós temos que nos dar valor e nos valorizar. Uma amiga veio me visitar e, ouvindo o meu modo de pensar hoje e de me valorizar, ela falou para a minha dona Maria: tá muito rebelde. E eu falei, eu apenas aprendi a me amar, me valorizar. Porque antes eu só pensava nos outros, em agradar os outros. E hoje penso primeiro em mim. O que é melhor para mim, o que me deixa feliz. E eu acho que isso não é egoísmo, e sim amor próprio. Não acha, Flávia? Então, realmente a questão é a mãe dela, a Dona Maria, né? Um grande beijo aí, Dona Maria. Bom, na verdade, não é um egoísmo. Você saber que você está valorizando e achando as afinidades de pessoas positivas ou negativas ao seu redor é aquilo que a gente já conversou outro dia, né? Aqui no programa Mentes em Ação, falando um pouquinho de inteligência emocional. Somos nós que fazemos nossa história, somos nós que construímos os nossos destinos a partir do momento que você faz escolhas e tomadas de atitudes. Se você acha que tal pessoa ela te traz alguma negatividade, ou você tenta conversar com essa pessoa para mudar esse posicionamento, ou simplesmente você vai tomar uma atitude de não querer estar do lado dela. Então, não é uma atitude egoísta, é até uma atitude de autodefesa para você não se destruir também como pessoa e aprender a se valorizar. Isso com certeza, tá bom, Anitta? Um grande beijo, tá? E é isso, você vê que o tema parece simples, né? Uma palavra, uma frase tão fácil, né? Você vale muito a pena, mas até que ponto você consegue lidar com isso? Até que ponto você realmente sabe dar o valor para as pessoas e mais para você mesmo? Que é que a gente está ligado naquela questão de baixa e alta estima, né? Quantas e quantas pessoas hoje em dia sofrem de baixa estima, que é exatamente, a gente falando em curtas palavras, não se valorizar, né? E você precisa buscar essa autoestima para que você fique vivo, né? Literalmente. E mais uma vez, né, Dona, se a pessoa não tiver realmente a clareza dos valores que ela tem, né, e não se importar com ela mesma, né, ela vai poder realmente se envolver em situações aí que vão produzir esses resultados negativos na vida dela. Muitas vezes a gente sofre aí muitas consequências das escolhas inadequadas, das atitudes que tomamos de uma forma errada e acabamos nos afastando realmente do que aquilo que seria o valor para a nossa vida e o que é um valor fundamental. Que até essa questão que a Anitta colocou. A Anitta estava pensando num valor fundamental, o que agradaria, o que era melhor para ela.
E nós precisamos fazer isso, né? Porque, mais uma vez, a felicidade não está no outro, a felicidade está em você. Então, você não está errado, Anitta. E esses valores que são desse ponto de vista, né, que nós colocamos como uma referência, como sendo fundamentais, é o que vai integrar o nosso propósito de vida. Então, nós temos o propósito de vida. Qual é o propósito de vida? Ser feliz. Mas eu vou ser feliz o tempo todo? Não, eu vou ser feliz dependendo das escolhas que eu faço. E aí, se a gente se afastar desse propósito, a gente vai se violentando profundamente o nosso ego, o nosso ser, e a gente vai se anulando. Porque a gente vai achando que a gente não tem valor e que a gente não é capaz. E aí a gente tem que parar e repensar naquilo que... E sabe que é uma coisa bacana? Chegar para o outro e falar assim: Adoni, o que você acha de mim? Kátia, o que você acha de mim? Você pode me conhecer não totalmente na minha essência, mas provavelmente ou você tem algo de bom para me acrescentar de uma forma, uma crítica construtiva, ou você realmente vai falar assim: não, você tem grandes valores para ser colocado em questão. Então, às vezes, se você está perdido com você mesmo, às vezes é melhor você ter como referência o outro para você se encontrar. A partir do momento que você se encontra, não que você vai dar todos os méritos para o que o outro está dizendo, mas é uma forma de você se beneficiar da visão do outro para você se enxergar, se você ainda não se enxerga. Isso é um fator muito importante. E não é se espelhar no outro, hein? É entender como o outro está lhe vendo. Isso que é importante. Concordo com você. Uma boa noite aqui para Dagmar Lieder, está confirmando aqui que está ouvindo a gente. Para Maria Aparecida também, que está aqui ouvindo. E quero dizer o seguinte: essa questão a gente também vê muito, né? Hoje está nítido nas notícias, principalmente da TV, a questões de crimes banais que se acontecem a todo instante. Crimes no trânsito, crime entre a própria família, né? Pai matando filho, filho matando pai. Quer dizer, e se você fizer uma pesquisa e começar a perguntar para essas pessoas que cometem esses crimes bobos, né? Eles vão dizer, na maioria das vezes, que eles não têm medo da morte, que se morrer, morreu. Então, quer dizer, isso é uma banalização da vida, dos outros e dela própria. O que isso não tem nenhum sentido, porque se realmente as pessoas começassem a pensar assim, o mundo estaria com os dias contados, pode ter certeza disso. Nós temos que resgatar o valor para que tudo isso continue. Principalmente você que diz acreditar em Deus, independente da religião. As pessoas que não acreditam em Deus, né? Isso é uma questão de cada um. Nós não estamos aqui para julgar isso, tá, Doni, né? Nós não estamos aqui para julgar religião nenhuma, de forma alguma até. Mas as pessoas, elas precisam acreditar nelas mesmas. E começar a olhar que você tem um coração que te bombeia sangue, que você tem um pulmão ao qual você respira, o quanto que nós somos perfeitos e o quanto que o outro também tem um valor na sua essência de vida. E se todos nós estamos aqui vivendo e se reencontrando e se relacionando de alguma forma, cada um vai trazer um valor agregado de um conhecimento, de um aprendizado, e repassar essa essência de vida uns para os outros. E aí que está, o nosso aprendizado está na experiência e experimentando também o que traz a sua vida, Doni, o que traz a vida da Kátia, o que traz a vida de cada um ao nosso redor. Então, é muito importante a gente aprender a valorizar o outro. E aí vem aquela questão, né? A gente está tão acostumado a olhar o outro do lado negativo que se eu vejo você, Adoni, entrando pela porta e eu vejo você cansado, eu falo: ih, o Adoni está cansado, ou então está cheio de problema. Geralmente a gente não vai falar é o calor, ou puxar para o outro lado de uma outra forma, positivando de alguma forma, né? As pessoas sempre vão negativar, aí que está o nosso erro. Negativar está mais forte na nossa essência do que positivar. E quando a pessoa positiva, gente, é muito bom. É tão bom estar do lado de alguém animado, estar do lado de pessoas importantes, né? Importantes, eu digo, de essência, não é de valor, não de capital, dinheiro, não. Pessoas importantes que te agregam na essência e você gosta de estar do lado. Isso é gostoso. Isso é o melhor. É isso que eu acho. As pessoas, elas são importantes quando elas se fazem ter o seu valor como ser. É mais ser do que ter. E eu sempre vou dizer isso aqui. É mais ser do que ter. É isso. Tá vendo? Então,
Gente, a gente está aqui no programa Mentes em Ação, que o nome não é por acaso, é realmente para fazer você refletir sobre como você leva a sua vida. Sempre os temas que são trazidos aqui são exatamente temas com o propósito de fazer você refletir. É um pequeno passo, mas é de passo em passo que a gente muda a nossa vida. Então, o tema de hoje é para você pensar, primeiramente, em você, em segundo plano, as pessoas que estão ao seu redor. E começar a tentar mudar isso. Não espera mudar de ano para você mudar a sua vida. Não espera uma data especial. Você pode fazer a partir de agora. Não precisa nem esperar dormir para mudar. Mude já. Mas não porque a gente está falando, né? A gente simplesmente está tentando despertar em você aquilo que você realmente traz em si. Adoni, quando a gente está falando de valores, né, como referência de valores fundamentais na nossa vida, um propósito de vida que foi colocado aqui, né, e a gente descobre que não há negociação num relacionamento quando você precisa realmente ver que posição e que direção você vai tomar. Então, exemplo, se nós precisamos aceitar as diferenças, se nós precisamos, de alguma forma, fazer um julgamento do que é bom para mim e o que é ruim para mim, como fez a nossa amiga Anitta, né? E fez com muita propriedade até, a gente começa a entender que compartilhar a vida do outro é essencial, mas desde que eu não prejudique a vida do outro, porque cada um tem o seu valor. Então, se eu começo a perceber que dos relacionamentos entre pessoas, pode ser amigos, casamentos, namorados, o que seja, desse relacionamento que você tem, e se você não aproveitou algo, e se algo está negativo nesse momento, o que você tem que fazer é positivar o momento que foi bom. O momento que é ruim, ele pode ser substituído por algo que você goste ou queira preservar do que foi bom. Então, isso está na sua essência. E às vezes a gente guarda tanta mágoa, guarda tanto rancor, e vai servir para quê? Quem está fazendo mal para você, muitas vezes nem é o outro, porque já foi feito, né? Quem está fazendo mal para você é você mesmo, porque você está guardando isso na sua essência. E isso que vai te fazer mal. Então, é uma questão de ponto de vista. Então, você vai viver com as flechas enfiadas de dor em você e martelando essas flechas enfiadas em você que está doendo a mágoa, ou você pega essa flecha e arranca e segue o seu caminho, buscando novos caminhos e novas ações e novas atitudes, mudando o seu comportamento, e aí vai. Porque só quem vai mudar é você, não é o outro. É isso que a gente precisa entender. Adoni, nós temos aí comentários de alguns ouvintes? Não, o pessoal está prestando bastante atenção, mas o pessoal está se resguardando aqui. Mas a Ana Cláudia colocou aqui alguma coisa. Está dizendo assim, estou adorando o programa, concordo com o que a Anitta falou, estou em fase de realmente tomar uma atitude, repensar, pois realmente às vezes sofremos porque permitimos isso. Eu me acomodei demais. Isso quem está falando é a Ana Cláudia, que está ouvindo a gente. Muito obrigado pela sua opinião, Ana. Bacana, Ana Cláudia. Um grande beijo para você. Anitta Lira coloca assim: a sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre as pessoas boas ou más. Nem a sua tristeza iluminará os caminhos. O seu desânimo não beneficiará ninguém, sabia? E essas lágrimas internas que tentam cair no seu coração não vão fazer de você uma pessoa melhor e nem estarão ajudando na sua felicidade. E ela ainda completa: aprenda a desculpar, a relevar, a perdoar. Construa a sua vida para o bem. Ame o próximo que puder. Tente amar todas as pessoas que cruzarem o seu caminho. Pode ser que amanhã, mesmo algumas dessas não mais estejam aqui. A sua vida vale a pena ser vivida. Você vale muito a pena. É isso aí, Anitta. Completando o nosso tema de hoje. Parabéns, é isso mesmo, tá? Muito obrigada pela sua participação, como sempre. Você sempre trazendo palavras sábias e também construindo com a gente esse programa do Mentes em Ação em temas tão importantes de conscientização e reflexão aqui com os ouvintes. Anitta, obrigada, viu? Um grande beijo para você, tá? Acredito que quando a gente fala em perdoar, eu acho que antes de perdoar o outro, a gente tem que perdoar a nós mesmos. Porque a gente também erra muito.
E quando a gente aprende a perdoar nós mesmos, a gente cria uma coragem tão grande para mudar de atitude, de mudar de trabalho, relacionamento, profissão, e aí vai uma série de outras situações. É a atitude corajosa que cada um tem que tomar em mudança comportamental e, principalmente, antes de mudança comportamental, é deixar a mente livre para você fazer a mudança mental que vai mudar o seu comportamento. E aí que está a grandeza disso tudo. Deixa eu dar uma boa noite também para o Ricardo José e para a Vera Lúcia, que está ouvindo a gente. Muito obrigado. Essa é a Web Rádio ABC, a sua rádio na internet. A gente ouvindo o programa Mentes em Ação, né? Aqui pela Web Rádio ABC, vocês participando, né? Esses nomes que eu estou mencionando, o pessoal está ligado na rádio e participando através do Facebook WRA Santo André ou da Flávia Pia e o meu Adoni. E estamos, ao mesmo tempo, gravando em imagens para que você possa ver mais para frente, visualizar o programa aí também no seu computador. Até para entender um pouquinho dessa dinâmica de como a gente fica aqui nessa loucura de Facebook com rádio e diálogo, eu, a Doni, você aí do outro lado, você aqui no Facebook, e aí para você ver como a gente faz, como as coisas são feitas aqui, né, Doni? Sim. Para você ver que a gente faz isso com muita transparência, com muito carinho, para que você possa compartilhar com a gente, e vem aqui compartilhar com a gente. Toda sexta-feira aqui no programa Mentes em Ação, a gente espera você aqui para compartilhar desses temas, dos nossos convidados, dos nossos entrevistados. Vem você aqui com a gente participar, que esse programa é feito para você aí, tá ok? Bom, a Anitta coloca assim: boa noite, Flávia e Adoni. Eu parabenizo vocês dois por esse programa, que a cada sexta vocês trazem temas maravilhosos e eu não perco por nada. Parabéns, eu amo vocês. Anitta, obrigada, você mora aqui no meu coração também. Estamos sempre aí em contato e é isso que faz a essência do programa. É você aí do outro lado, você aqui no Facebook, que está trazendo toda essa movimentação para esse programa aqui, né, Adoni? Ele existe por causa de vocês. É verdade. E obrigado, Anitta. Também faço as palavras da Flávia minha. A gente agradece mesmo a participação de vocês. Volto a repetir aqui que vocês são a razão disso tudo, né? E quando a gente fala da interatividade, é exatamente para que a gente possa saber se a gente está acertando no que a gente está fazendo ou se a gente precisa mudar o foco. A gente precisa dessa referência. É muito importante para a gente, tá? Muito obrigado mesmo. Hoje, sexta-feira, dia... Que dia que é hoje? 7 de fevereiro, né, Flávia? Isso. De 2014, agora 21 horas 12 minutos, horário brasileiro de verão e bem verão mesmo. E nada de chuva, hein? Eu acho que quando a gente começa a perceber que cada pessoa tem o seu valor e que você vale muito a pena, é a hora quando a gente começa a perceber que precisamos começar a viver. E aí vem uma frase que diz assim: a diferença entre uma pessoa bem-sucedida e as outras pessoas não está no carisma, inteligência ou conhecimento. A diferença está na falta de determinação. Então, quando você encontra uma pessoa determinada, que ela está focada no que ela vai fazer, ela tem sucesso, ela tem carisma, ela consegue tudo o que ela quer. Se você não tem determinação e você não tem a atitude de começar a mudar, ou começar a viver, começar a se valorizar, e aí você vai começar a perceber que você está perdendo muito, porque você está deixando de ganhar para você mesmo. Certo, Adoni? Certíssimo, é isso mesmo. E aí a gente realmente precisa parar de se preocupar com aquilo que está nos incomodando. A gente precisa começar a se preocupar em encontrar realmente alegria e satisfação naquilo que nós fazemos. A gente precisa parar de se agonizar sobre aquilo que pode acontecer em direção daquilo que a gente acha que vai acontecer. A gente sofre por antecipação. Muitas pessoas sofrem de ansiedade, de angústia, dores de estômago, de cabeça, por sofrer por antecipação. E o sofrimento por antecipação é o quê? O medo. E o medo é impactante em qualquer circunstância da vida. É verdade. Então, vamos ver aqui. Eu estava tentando achar alguma coisa aqui para mim falar sobre esse tema. Deixa eu ver se alguém colocou alguma... O pessoal está meio quietinho aqui ouvindo. É o calor. Deve ser. E aí, então, eu queria ver se eu achava alguma publicação no mural relacionado ao tema que a gente está falando hoje. Né? Mas eu não encontrei nada. O pessoal está ligado aqui, tem bastante. Coloca aí que eu achei um aqui, eu vou ler para o pessoal. Você quer o quê? A trilha?
Isso, eu quero uma trilha. Tá, eu vou colocar. Deixa eu só achar a trilha aqui. Aguenta aí. Pronto. Pode falar. Vamos lá. Se é pra gente aprender a dar valor na vida, então nós vamos falar um pouquinho também da situação você irá superar. Para aprender a se dar valor, tá ok? Você irá superar. O desafio que você tem hoje, diante do seu horizonte, por acaso, lhe parece algo intransponível? A realidade é que ele não é tão difícil de superar como aparenta ser. De fato, uma vez que você o supere, ele já não irá parecer tão difícil. Isso porque, no processo de superá-lo, você irá aprender a aprimorar-se, crescer e se tornar muito mais forte, decidido e autoconfiante. Imagine agora, apenas por alguns momentos, que você já superou esses desafios. Consequentemente, como resultado dessa experiência, você se tornou mais competente. Você atingiu um nível mais elevado de sabedoria, força e eficiência, e até mesmo um saudável atrevimento. Portanto, confiado na graça maravilhosa, encare com coragem, determinação, persistência e disciplina esse novo desafio que está à sua frente. A vitória é sua. Você irá superá-lo. E ao superá-lo, novos magníficos valores serão acrescentados à sua experiência. Então, esses valores são exatamente tudo aquilo que você tem que fazer, valorizar a você mesmo. Quando eu me valorizo, eu aprendo a valorizar o outro. E quando eu valorizo o outro, eu me torno um melhor ser humano. E aí que está a essência de ser o ser humano humanizado. É isso aí, Adorno. E é isso. Então, a gente está aqui no programa Mente em Ação. Você viu aí o pensamento, né? A gente passou para você refletir sobre o tema de hoje. E eu gostaria muito que você colocasse sua opinião. A Carminha Candeias, por exemplo, está participando, e ainda bem que está participando. E vocês podem fazer a mesma coisa, através do Facebook WRA Santo André, o meu Adônia ou da Flávia Piaia, qualquer um deles. A Carminha está colocando aqui, é que o tema já está tão abrangente que não tem mesmo o que falar. Sou muito contestadora, mas hoje vocês estão falando tudo que penso. Obrigado, Carminha. Que bom, bacana, né? Eu acho que é a sintonia de energia, né? A Anitta, ela diz assim: obrigada, vocês, por mim, a ajudarem com os temas que vocês nos trazem. Sabe, Flávia, teve uma sexta que eu estava muito triste, estava me sentindo muito. E quando ouvi o programa, o tema era dentro do que eu estava sentindo. E eu ouvi o programa e participei. E quando terminou, eu estava ótima, obrigada. Olha, a gente traz aqui um pouquinho da essência de uma mente, né? E que a gente faz com que você trabalhe a sua mente, porque é você que sabe o que você sente. Cada um tem o seu sentimento e isso é intransferível. Né? A dor de um não é a mesma dor do outro, o sentimento de um não é o mesmo sentimento do outro. E aí, na verdade, a gente está fazendo isso para abrir um pouquinho essa visão.